E aí, meus jovens, como é que vocês estão? Estamos começando mais um podcast aqui da Hope Class, a classe dos jovens da Igreja Central de Vitória, e mais um estudo da lição essa semana. A lição de número 8 nós estudamos, e com o título O Processo do Discipulado. Cultivo. A gente está vindo de uma sequência de pensamentos, sequências de um processo justamente para poder ensinar um pouco mais, né, de como são essas fases, essas partes do discipulado. A gente já teve algo semelhante alguns anos atrás, quando a gente falava sobre o poder do discipulado, né, que foram 3 semanas falando sobre o mesmo tema, só que com abordagens específicas. E há algumas semanas, né, especificamente nós estamos na 3ª semana, estamos falando sobre esse processo do discipulado. E algo que precisa ser dito é que, fazendo uma analogia, né, uma comparação a um processo de plantio. Isso mesmo, a gente está utilizando como exemplo o modo em que nós plantamos. Não sei se você já tem alguma experiência com plantação, mas eu estou tendo uma experiência nova há alguns tempos, né, com plantação, e estou realmente reparando a semelhança, porque aqui nós estamos comparando o discipulado, né, a forma como você fala de Jesus para as pessoas, como o processo de plantação. Então nós já falamos sobre o preparo da terra, nós já falamos também sobre cuidar da terra, né? E agora estamos na 3ª episódio falando sobre o cultivo em específico. E antes da gente iniciar, obviamente, o tema, eu vou apresentar os nossos convidados essa semana. Vou começar pela autoridade máxima aqui, o pastor entre nós. Temos aqui o nosso querido pastor Yuri. Fala, pastor Yuri, como é que você está? Olá, gente. Muito boa noite para vocês. Obrigado, Ronaldo. Muita generosidade da sua parte, né? Me chamar de autoridade. Eu sou um servo, tá bom? Então é uma alegria estar aqui nesse podcast, poder compartilhar também meus pensamentos, a minha visão a respeito desse tema que é muito importante na nossa caminhada cristã. Boa noite aí, meus amigos, e que seja uma bênção. Show de bola, pastor. Muito obrigado. Só uma observação aqui para a galera que não conhece o pastor Yuri. Ele fazia, né, por conta da quarentena, a gente teve que dar uma modificada nesse trabalho. Ele fazia um trabalho muito bacana lá na igreja, justamente de acolher aquelas pessoas que estavam comparecendo na nossa igreja pela primeira vez. Então também era um contato ali, né, uma forma de discipulado para essas pessoas. Então o cara tem experiência, é por isso que ele está aqui com a gente hoje. E temos um outro convidado também estreando aqui com a gente, nosso querido Vitor Valentim. Claro, você não conhece ele por esse nome, você conhece ele por Fala Papel. Como é que estão as coisas? Salve, salve, minha gente. Boa noite, bom dia, boa tarde, bom crepúsculo, para quem estiver ouvindo a gente sabe, sei lá, que horas. Muito bom estar aqui com vocês e participando desse podcast. Fiquei muito honrado e feliz pelo convite, porque eu sou um fã inveterado de podcast, trabalho o dia inteiro ouvindo podcast e acho que vai ser uma excelente experiência estar aqui dividindo com vocês esses momentos e podendo estar passando um pouco mais desse estudo agora com a gente. Massa, muito bom. E claro, ele, nosso menino de ouro, grande Galter. Fala, Galter. Fala, meu mano Ronald. Uma boa noite aí também, bom dia, boa tarde. A gente fala boa noite porque o podcast é gravado por aí no horário da noite, mas aí vai no automático. Mas enfim, bom qualquer horário que você estiver assistindo aí. É um prazer estar aqui, como sempre, né, a galera da pesada, Yuri, Papel. E hoje também é um dia especial, não vou deixar passar não, cara. Hoje é aniversário do nosso querido Ronald aí, o diretor, professor, mestre, historiador, cara bom demais, maravilhoso, cara que, gente boníssima, e não vou deixar quieto não, cara. Parabéns aí, é um prazer estar aí com você, cara, nessa brincadeira aí que a gente faz com a Hope lá na igreja, nos eventos. Tamo juntão. Obrigado aí, Galter. Lembrança. E claro, não teria melhor oportunidade, né, de passar o meu aniversário, senão aqui com vocês, gravando um podcast falando sobre Deus. E a lição dessa semana, isso que ele vai
ficar conosco durante essa semana como base para o nosso estudo está lá no livro de João, né, no capítulo 15, os versos que vai de 1 a 17. E ali fala sobre a videira verdadeira, né? E a gente está nessa analogia que a gente faz sobre a videira, que tem tudo a ver com o processo de cultivo, de plantio, etc. Eu queria que vocês relembrassem um pouco como que começou a nossa lição essa semana, que eu achei algo muito curioso, muito interessante. Nós temos uma pessoa muito, muito especial, que carinhosamente chamamos de Tia Ellen, aqui na nossa igreja adventista. É uma pessoa inspirada por Deus, que escreveu diversos livros maravilhosos que guiam a vida, nossa vida cristã, principalmente espiritual. E dentre uma das ações que ela fez ali na primavera de 1880, a lição traz pra gente que ela comentou, fez uma frase que para mim é sensacional e assim, icônica, né? Ela falou que a gente deveria ter mais ensino bíblico e menos sermões. E aí eu fiquei naquela meio assim, nossa, mas na lata, assim, mais estudos bíblicos, menos sermões. Para mim, o sermão é algo realmente muito importante. O estudo da Bíblia também. Muitas pessoas que nasceram na igreja, essa expressão quer dizer que os pais sempre foram da igreja, desde pequeno frequentam a igreja, seja adventista ou qualquer outra religião, já tem meio que ligado no automático, né, a doutrina, e esse processo de discipulado nunca aconteceu exatamente como acontece com as pessoas que não pertenciam a nenhuma religião ou pertenciam a religiões diferentes e acabam frequentando a nossa igreja. E aí ela fala, nossa, precisamos de ensino bíblico e menos sermões. Isso mexeu muito comigo, porque a gente que está à frente dessa batina, que é um estudo da Bíblia, voltado especificamente para os jovens, a gente percebe a grandiosidade, a importância e principalmente a responsabilidade que nós temos, não só lá na igreja, mas aqui no podcast também, ou então aqui no YouTube, né, trazendo lives, etc. E aí tem um cara que é muito sagaz, assim, que pescou essa da Tia Ellen, o seguinte, o nome dele é Stephen Haskell, perdoe meu inglês, está um pouco enferrujado, mas esse cara, ele pescou essa e começou a dar alguns estudos específicos ligados à Bíblia, né? Começou a pegar pessoas que eram da igreja mesmo, que frequentavam ali a igreja, a comunidade, e começou a dar alguns estudos. E a lição traz aqui pra gente que as pessoas ficaram tão entusiasmadas que eles passavam horas e horas ali estudando a Bíblia, mesmo com tempo chuvoso, né, com adversidades, eles passavam ali. E esse cara aí vai ser o nosso querido Escola Sabatina, né, que é algo que talvez soe um pouco estranho para você, que não é da igreja adventista, talvez você já tenha ouvido falar sobre a escola dominical ou alguma outra coisa assim, que é justamente o tempo que nós separamos para poder estudar a Bíblia. Então, na nossa igreja, a gente tem as duas coisas muito bem divididas e as duas coisas com o seu real valor. Tanto o sermão, que é algo essencial para a vida do cristão, também o ensino da Bíblia, que é algo essencial para a vida do cristão e também para ele levar a mensagem a outras pessoas. E aí, para eu não ficar falando, eu quero conversar um pouco com o pastor Yuri e fazer uma pergunta. Eu queria que você contasse um pouco para o pastor Yuri de como era o seu trabalho e como você teve que adaptar ele agora nesse período de quarentena, de receber as pessoas na igreja, aquelas pessoas que talvez tiveram pouco contato com a igreja adventista ou então nenhum contato com a igreja adventista, e aproveita e fala pra gente os pontos que você achou mais interessantes dessa semana. Tá ok, amigo. Primeiramente, quero desejar parabéns pelo seu aniversário, viu? Fiquei feliz aqui saber que você completou mais uma primavera. Que Deus te abençoe, tá bom? Não sabia, amigo, não sabia, mas agora que soube, eu quero felicitar você mais uma vez. Respondendo sua pergunta, Ronald, a gente trabalha no seguinte aspecto, né? Ali na Igreja Central de Vitória, atendendo as pessoas que chegam a primeira vez na igreja e especialmente as pessoas que querem aprender da Bíblia. Então, assim, nesse quase um ano que eu tenho estado aqui na Igreja Central de Vitória, é um trabalho que tem me chamado a atenção ao ver que quanto mais eu ensino a Bíblia, ou seja, quanto mais eu cultivo
a semente do evangelho, e quanto mais eu falo da palavra de Deus, mais eu sou abençoado. Tem até um estudo, eu não vou saber agora especificar qual é a fonte, mas eu li em algum artigo que diz que 70% daquilo que a gente ensina torna-se uma maneira de aprendizado para a gente. Então, uma das melhores ferramentas de você fixar um assunto é você ensinar sobre ele. E quando a gente encontra ali na Bíblia, Jesus falando sobre esse cultivo, na verdade, a melhor maneira de estar salvo é salvando alguém. Deus usa a missão, Deus usa o cultivo para nos salvar. Isso é de um tamanho gigantesco, assim, de uma beleza enorme na caminhada cristã. Porque nós encontramos muitas pessoas que são adventistas ou estão em outra denominação há muito tempo, mas não se envolvem com a pregação do evangelho nem com o ensino bíblico. Nós vamos perceber que essas pessoas tendem a ser um pouco mais frias quanto à vida espiritual, ser um pouco mais negligentes também com o amor ao próximo e até mesmo o amor a Deus. Então, percebo nessa experiência, há 3 anos já no ministério, que as pessoas que se envolvem com o cultivo, essas pessoas elas estão mais próximas de Deus e também estão mais próximas das pessoas. Maravilha, é realmente algo fascinante, né? A gente poder pregar do Evangelho, falar de Jesus, do amor de Jesus, da volta de Jesus, é justamente um privilégio, né? Tia Ellen fala que até os anjos gostariam de fazer esse trabalho, mas que Deus designou esse trabalho para a gente. E um ponto que eu acho muito interessante, né, que é justamente em relação com a passagem da Bíblia que nós estamos estudando essa semana, ali em João, no capítulo 15, que vai do verso 1 ao 17, ali ele traz uma analogia sobre a videira, né, que é um pé de árvore, basicamente, para vocês entenderem. E aí ele faz a seguinte analogia, que existem 2 casos, né? No primeiro caso, é aquele que não está ligado à videira, ou seja, aqueles ramos que não estão, aqueles galhos que não estão ligados à videira verdadeira. Eles muitas vezes murcham ou são arrancados e jogados ao fogo, né? O segundo caso, dentro dessa passagem, fala sobre aqueles que pertencem a ele, que pertencem a essa videira, e vão dar frutos futuramente. E eu achei isso bem interessante pelo seguinte, não sei quantos já fizeram aquela experiência, eu já fiz, eu até comentei em alguns podcasts passados, do feijãozinho no algodão, né? Tem aquele feijãozinho no algodão que você bota ali, a tia da escola com certeza fez esse experiência. E aí você vê todo aquele processo de crescimento e aquela parte ali onde você tem que regar o feijãozinho, você tem que colocar ele no sol, tirar ele no sol, é algo realmente que você precisa estar o tempo inteiro ali vigiando. É realmente a parte mais difícil do cultivo e da plantação, né? O cultivo é a parte mais difícil da plantação, na minha opinião, claro. E eu acho que isso é realmente interessante, porque quando a gente vai fazer teologia para a nossa vida, e a gente descobre que a videira verdadeira é Deus, que se a gente não estiver ligado a Ele, nós vamos morrer, secar e morrer, mas se nós estivermos ligados a Ele, nós vamos dar fruto, que esses frutos justamente são as pessoas que nós estamos trazendo para Jesus, as pessoas que nós estamos falando de Jesus, seja com um panfleto, como a gente viu na última lição, ou seja falando sobre a TV Novo Tempo, a Rádio Novo Tempo, ou enviando esse podcast para alguma pessoa, ou até mesmo ajudando essa pessoa dando um estudo bíblico, que é algo realmente muito importante. E aí eu fico pensando assim, eu fiquei lembrando de um joguinho que tinha há um tempo atrás, eu até tive que recorrer, porque eu não jogava o jogo, mas eu via muita gente jogando, né? E era um joguinho que o pessoal jogava no falecido Orkut, ou no Facebook, eu não me lembro qual rede social, que se chamava Colheita Feliz. E aí eu me lembro que tinha um amigo meu, que ele era tão viciado nesse jogo, que ele acordava madrugada para vigiar a colheita dele, para ver se os frutos deram certo, né, para ele poder colheita. E também eu me lembro que você conseguia invadir outras fazendas, outras colheitas, para poder saquear ali, né, as verduras e os legumes, as frutas.
de outras fazendas. E aí eu não consegui parar de pensar numa analogia que é realmente a nossa vida espiritual, quando se fala nesse processo de discipulado, é justamente esse. Por ser a parte mais difícil, precisamos vigiar o tempo inteiro. Precisamos estar presentes o tempo inteiro. E aí agora, para não ficar falando sempre, eu gostaria de saber do papel aí, o que ele achou da lição essa semana, se ele tem alguma experiência para contar para a gente, né? De algum contato que ele fez, algum contato missionário, ou então a própria experiência com o estudo da lição, com o estudo da Bíblia. Fala pra gente aí, Papel. Então, uma coisa que eu gostei muito, estava dando sempre uma lida e uma revisada nessa lição, quando começou a mostrar sobre essa parte da importância do estudo bíblico constante, e da maneira, principalmente ali em segunda-feira, que falando que Jesus ensinava a maneira de perguntar, né? Que era algo que... Não é na segunda, não. Era na quinta-feira, a arte de fazer perguntas. Porque quando você fala falando que a gente não teve um discipulado normal e que a gente nasceu na igreja, né? Eu sou terceira geração de adventistas da minha família. Batizei, fiz o meu batismo de primavera, com direito a cantata e tudo, como era antigamente. Mas às vezes a gente que não nasceu na igreja, a gente demora a compreender a própria fé. Esse processo de cultivar a fé na gente, ele demora um pouco mais. Que a gente é criança, a gente tem a fé dos nossos pais. E quando eu era mais novo, era muito valorizado mesmo essa questão do sermão. E quando a tecla fica batendo muito em cima de sermão, 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 a gente está recebendo a fé de outra pessoa, né? E quando eu fui ficando mais velho, começou a se mudar também o método de escola sabatina, começou a enfatizar mais o estudo pessoal. Comecei a participar, de passar a lição, que os professores começaram a chamar a gente para passar a lição. Eu fui começando a entender a importância desse debate que gerava ali na escola sabatina, e o quanto isso estava me ajudando a fortalecer a minha fé, a cultivar essa fé que eu tinha ainda como uma sementinha dentro de mim. E fomos fazendo esse mundo de perguntas que a gente tem na nossa cabeça sobre os temas diversos, e que é tão importante na hora da lição a gente participar para questionar mesmo, entre a gente, entre pessoas iguais. Eu acho que uma das coisas mais legais da escola sabatina, ser dividida em classe, é que nós estamos entre pessoas iguais, não tem uma pessoa que é mais velha, uma pessoa que é mais sábia do que a outra. A gente se vê muito igual entre todos, e isso facilita a interação entre a gente, favorece esse ambiente de questionamento, de aprendizado. O nosso Ronald, que é um professor aí, amigo nosso, sabe como é importante estabelecer esse meio de segurança para que as pessoas possam interagir mais e aprender mais entre si. O próprio Jesus tinha muito essa prática, né, de se aproximar das pessoas que estavam ouvindo ele, usar a linguagem que eles tinham ali e participar para aprendizado. Então, assim, essa questão que você levantou de poder ficar atento e estar sempre cultivando a nossa fé, foi algo que me fez lembrar desse início da minha juventude, da minha adolescência, quando eu me peguei muito fazendo questionamentos, começando a aprender a questionar a minha fé, mas ao mesmo tempo questionar a minha fé e buscar a resposta no nosso maior guia, que é a Bíblia, né? Até tem
aquele ditado máximo, né? Vigiai e orai, que é basicamente isso. A gente tem que vigiar a nossa fé e estar em constante oração para poder estar crescendo, estar desenvolvendo ela, para poder, no momento certo, levar as outras pessoas e começar a espalhar mais nossos frutos, a cultivar a palavra de Deus em outros terrenos. Acho que não adianta a gente tentar levar a palavra se a nossa plantação não está bem sadia, bem preparada para dar os frutos também. Show de bola. Realmente a nossa preparação é algo muito importante. E a nossa preparação, ela é muito além, né? A gente viu ali o poder do discipulado. A nossa preparação é muito além do estudo da Bíblia. Nós vimos que orar, a comunhão é muito importante, orar por outras pessoas também é muito importante. O testemunho também é algo muito importante. E a gente vem vendo nesse processo de discipulado o quão importante é o testemunho. Exatamente nessa lição, nesse verso, né, que a gente está acompanhando ali de João 15, lá no finalzinho, a partir do verso 12, né, João capítulo 15, no verso 12 em diante, ele traz uma mensagem, né, depois de trazer e falar sobre a videira verdadeira, ele traz uma mensagem que, assim, mexe muito comigo, né, e vem dizendo o seguinte: o meu mandamento, amem-se uns aos outros como eu os amei. Ninguém tem maior amor do que aquele que dá a sua vida pelos seus amigos. Vocês serão meus amigos se fizerem o que eu ordeno. Já não os chamo servos, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz. Em vez disso, eu os tenho chamado de amigos, porque tudo o que ouvi de meu Pai, eu tornei conhecido a vocês. Vocês não me escolheram, mas eu escolhi para irem e darem fruto que permaneça, a fim de que o Pai ceda a vocês o que irem em meu nome. Este é o meu mandamento. Amem-se uns aos outros. E eu acho que essa mensagem é extremamente forte, extremamente poderosa, e é quase impossível orar, né, infelizmente, de um fato que aconteceu aí na internet essa semana, em algumas manifestações de pessoas, obviamente que eu não vou citar dominações aqui, mas que levantaram alguns questionamentos em relação à vida, em relação a questionamentos éticos e etc. Mas eu acho que o ponto em que o cristão ele precisa parar e pensar que o seu testemunho é algo muito importante para a conversão de pessoas. Ele precisa parar e pensar que da forma como ele vai na padaria ou da forma como ele se comporta no trânsito é uma forma de que as outras pessoas irão enxergar a religião deles. Então, isso é realmente algo muito complicado e algo muito delicado, né, de se tocar, um ponto delicado de se tocar. A gente não fica imaginando Jesus tomando certas atitudes que hoje muitas denominações tomam, né, e a gente segue o mesmo Cristo, tem o mesmo propósito de amar as pessoas, né, como nós mesmos nos amamos, né, amarmos uns aos outros. Essa foi a ordem do próprio Jesus. E aí eu queria saber de você, meu querido Gaunter. Tá muito calado aí. Manda para nós a sua sabedoria aí sobre o que você achou aí da lição dessa semana. Pois é, meu querido Ronald, eu sigo aqui ouvindo as várias sabedorias de vocês aí para poder pegar no final agora e construir alguma coisa em cima desse monte de coisa boa aí que eu ouvi. Cara, eu vou começar concordando com esse com essa sua fala aí agora no final, só dizendo que realmente a gente deve ser cristão não só dentro da igreja. A nossa vida não é só dentro da igreja, lá no sábado ou nos cultos de domingo, quarta-feira. Então a gente tem que lembrar que a vida cristã é 24/7. Então Jesus não gritava, Jesus não tinha acessos de raiva, Jesus não criava confusão com outras pessoas. Jesus, ele pensava no que ele fazia e agia de uma forma sábia. Então, a gente tem exemplos aí, né, como você citou, que acontecem de pessoas que abraçam um estandarte, né,
uma religião, uma causa, uma ideologia, e acabam, em cima disso, dando um mau exemplo, e o pior, fazendo com que as pessoas acreditem que a visão geral, né, dessas causas sejam essa, uma visão agressiva, uma visão de revolta, sendo que não é assim. Claro, né, todo caso é um caso, são específicos, mas a gente tem que lembrar que sobressai sempre o amor, o respeito, a humildade, né? A gente tem que se preocupar com isso na nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lazer. E aí, eu vou puxar então para a lição, né? Essa ideia aí, cara, né, que a Tia Ellen falou, de menos sermões e mais estudos, é uma ideia que, se eu dizer na minha visão, né? Se você parar para pensar, ela é interessante mesmo, porque eu lembrava da minha época lá no ensino médio e tal, até agora também na faculdade, quando tem algum tipo de palestra, algum tipo de aula, em que o foco seja só o professor. Então, não tem uma conexão, né, direta, assim, um relacionamento entre eu que estou escutando e ouvindo e a pessoa que está ensinando e falando, e aí eu acabo ficando recuado, né? Às vezes o cara está falando de um assunto que me deixa maluco, que eu tenho dúvida e pergunta e tal, mas pela forma ali do momento, né, do evento, eu não posso simplesmente levantar a mão, pedir para o cara parar o raciocínio dele, e aí, mas o que você tem para me dizer sobre isso? Eu vou acabar sendo rechaçado, chutado para fora do auditório. Então, essa ideia do sermão, né? Obviamente não é cancele o sermão e só estudo bíblico, mas é bacana porque a gente tem o sermão, que é a ideia geral, e então, pelo estudo bíblico, né, após ou antes do sermão, a gente desenvolve as nossas ideias em cima daquilo que está sendo discutido, daquilo que a gente está ouvindo. Então, como você falou, né, a gente tem lá na igreja a escola sabatina, que é um estudo bíblico, e a gente tem o culto, e eu acho isso bacana porque são no mesmo dia, né, com a diferença aí da hora. Então, é possível que a gente chegue na classe e aí, apesar da lição ter um tema, a gente pode ter ouvido algo tão impactante e legal no culto que a gente transforma isso na classe. Enfim, a classe é para isso, é para você esclarecer ideias, esclarecer assuntos que você ouviu aí, que você quer saber mais, né, sobre o cristianismo. E aí a gente tem essa analogia bacana aí que a gente está vendo pelas lições. As lições estão sendo meio que conectadas, né, durante as semanas que estão passando aí, com temas em sequência. E aí a gente viu sobre o preparo da terra, né, como você estava falando aí, o preparo para você plantar uma semente ou uma ideia. E aí a gente viu então o plantio dessa ideia, desse assunto, e agora a gente está vendo o cultivo dessa ideia. E o cultivo é justamente a manutenção daquilo que foi plantado. Então a gente viu aí que no preparo da terra a gente vai se preocupar em se conectar com a pessoa, em criar um relacionamento com a pessoa de amizade, tal, de companheirismo, até de familiaridade, para que você prepare o terreno para então plantar a ideia do cristianismo, que aí vem o plantio. Então você introduz a essa pessoa, né, o evangelho, algumas questões, algumas visões que você tem de vida, e aí essa semente então vai germinar. E pela germinação a gente tem o cultivo dela. Então a gente vai se preocupar em fazer com que essa semente cresça de forma saudável. E aí, através disso, a gente tem, então, a introdução aí, né, um pouco mais direta do cristianismo. E aí a gente vê, como o papel falou, né, a gente trata a pessoa de uma forma que ela sinta curiosidade naquilo que a gente tem para falar. Então, a gente está falando de um assunto que é atual, é interessante, e a pessoa pode, então, se perguntar, falar, mas como é que isso aí funciona, cara? Como é que
né? Como assim? A gente está aqui no restaurante e você não vai comer essa bisteca de porco maravilhosa, bonitona aqui que está na mesa, você vai deixar para lá? Por quê? Ou então, por que que você prefere não beber, cara? Você prefere tomar um suquinho, ficar na água mesmo? Qual é o seu lance aí com esse negócio de cristianismo? E aí a gente vai tratando de uma forma, né, que a pessoa vai conhecendo, e obviamente, como tudo nessa vida, o cristianismo é uma grande matéria, tudo aquilo que a gente conhece, e conhece profundamente, mais questões aparecem na nossa cabeça, né, para o entendimento. Então a pessoa vai conhecendo e vai se indagando mais, se perguntando mais e se interessando mais. É assim, né, na faculdade, na escola, a gente vai ramificando esse caminho, essa ideia, e isso toma um desenvolvimento que, claro, a gente está assumindo aqui que as duas partes estão profundamente interessadas em se desenvolverem juntas, em evoluírem juntas, né? Então, tanto a pessoa que está aprendendo vai entender mais e vai, consequentemente, querer entender mais, quanto a pessoa que está ensinando, como o Yuri falou aí também, e eu concordo, e a gente já falou aqui, que uma das melhores formas de você aprender é ensinando. Então, tanto a pessoa que está ensinando, ela vai também aprender com isso. N fatores e atmosferas é um caminho de mão dupla, eu costumo falar. Porque tanto quem ensina aprende, quanto quem aprende ensina. E aí a gente viu, né, para fechar aqui meu comentário, que o cultivo é então essa terceira parte aí, nesse processo do discipulado, que tem como foco manter, né, saudável o desenvolvimento do cristianismo na mente de uma pessoa e se preocupa para que esse desenvolvimento seja, assim, crie frutos, né? Frutos extremamente bonitos e interessantes. E, consequentemente, esses frutos também carregarão dentro deles uma semente. E essa semente também pode ser plantada em outros. É isso. Sensacional. Esse papo tá de alta qualidade, mas infelizmente precisamos encerrar nosso episódio por aqui. E lógico que eu vou dar oportunidade para considerações finais de cada um. Então, começando por ele, querido pastor Yuri, diga lá quais são suas considerações finais. Bom, amigos, eu diria que o processo de cultivo é uma maneira eficaz que Deus nos dá para sermos salvos. Nós já entendemos nas semanas passadas, nesses outros episódios, que é importante o plantio, que é importante a gente deixar a terra bem preparada, mas, de igual modo, também é importante a gente dar essa manutenção, né? Esse cultivo. E eu quero encerrar também já apelando a cada pessoa que está escutando para que você possa fazer esse tipo de atividade. Você possa falar de Jesus para alguém e que, ao falar de Jesus para alguém, esse primeiro contato, você dê sequência. Existem algumas pessoas que elas são muito boas em começar algo, mas continuar com algo que foi começado é um pouco mais difícil. E tem algumas pessoas que até conseguem dar um livro da esperança, até conseguem fazer uma visita, até mesmo iniciar um estudo bíblico com uma pessoa. Mas elas se veem numa dificuldade muito grande no sentido da manutenção, da continuidade, né? Quando surge algum problema ou a pessoa oferece alguma resistência, as pessoas logo desistem, falam, mas fulano não quis mais. Eu imagino que Jesus aqui na Terra, ele insistiu em pessoas, né? Até os seus últimos momentos, ele insistiu com os discípulos, que eram pessoas difíceis de lidar. Ainda assim, ele apostou em cada uma delas. Então, você que me escuta nesse podcast, você pode fazer o mesmo. Você pode não apenas entrar em contato, mas também insistir. Se você ouvir um não. Eu tinha um pastor amigo meu que falava assim, olha, quando alguém diz um não para você, não está dizendo para você, está dizendo para o Evangelho. Você é um representante de Jesus. Então, não fique triste, insista, porque Deus ele está usando o ministério, Deus está usando o ministério pessoal, o evangelismo, a proclamação, a tua vida para te salvar. Então, se em algum momento da sua vida você está estudando a Bíblia com alguém e essa pessoa não quer mais, não fique triste. Insista com essa pessoa,
vá para a oração, mas lembre-se que as coisas que acontecem na tua vida, que envolvem outras pessoas, são mecanismos que Deus se utiliza para nos salvar e aperfeiçoar nosso caráter. Então, amar o próximo, seguir a Jesus, cultivar e cultivar, porque, como foi dito aqui nesse podcast, né? Lembrando o grande batismo da primavera, nada mais é do que o nascimento de novas flores, a estação do nascimento. Então, quem cultiva, uma hora vai colher. E esses frutos, com a graça de Deus, que sejam frutos para a eternidade. Grande abraço para você, que Deus nos abençoe. Vou ficar aqui ouvindo agora as considerações desses grandes homens sábios. Esse grande pastor Yuri. E agora ele, meu dentista favorito, doutor Vitor Valentim, diga lá suas considerações finais. Eu queria agradecer já, então, desde já o convite e me colocar à disposição sempre que precisar. Estamos aí. Acho super bacana esse ministério que a gente está começando esse ano, né? Começou o podcast. Esse ano que é o ano do podcast no Brasil, né? O pessoal sempre anda dizendo isso aí. Mas queria dizer que cultivar a nossa fé é algo que dá muitos frutos e não dá frutos apenas para uma pessoa. Sabe? Assim como uma árvore, uma videira, ela não dá somente uma uva, ela dá um cacho, a gente tem resultados em várias vidas. Como o próprio Ronald comentou, né? E o Galter também, às vezes um fruto tem uma semente que preenche outra vida e uma fruta traz outra. Então, assim, nós devemos nos dedicar a esse ministério, nós devemos nos esforçar, porque o resultado não vai vir só para nós ou para uma pessoa que está do nosso lado. Às vezes, né, esse ministério dá frutos com pessoas que a gente nem está vendo em primeiro momento, mas é um contato que aquela pessoa que você está estudando vai levar e vai trazer mais uma pessoa e vai trazer outra, e quando você vê, já tem uma comunidade inteira sendo atingida por um esforço pequeno. Um conselho que eu gostaria de deixar a todos é que não se intimidem. Às vezes a gente fica intimidado achando que dar um estudo bíblico, levar a palavra de Deus para outras pessoas é algo muito complexo, a gente não tem capacidade, fica inseguro de que eu não sei, eu não conheço tanto de Bíblia assim. Mas o que eu tento sempre fazer é, dentro do meu círculo pessoal, dentro dos meus amigos, dos meus contatos que não são da igreja, é tentar me aproximar deles com algum assunto em comum, algo que a gente gosta, algo mais do cotidiano, e a partir dali eu tento introduzir um pouco mais de fé, algumas questões de dogmas da igreja, mostrar um pouco mais o que Deus acha daquilo. E pode ser qualquer coisa. Hoje em dia, gente, você pode ciência, de cinema, jogos, literatura, o que a gente tem em comum com essas pessoas é só um ponto de entrada, e a partir dali você consegue gerar essa curiosidade nas pessoas que vão te questionar sobre, mas como é que é isso? O que você acha? E a partir dali, como você está já meio que inserido num ambiente que você é familiarizado, é muito mais fácil você seguir uma linha de apresentação da palavra de Deus, a uma aproximação da igreja daquela pessoa, porque ela não vai se sentir num ambiente diferente, algo novo, algo que ela não pertence, ela vai estar familiarizada. E aí é um pulo para trazer essa pessoa para a gente aqui na Hope, onde eu tenho certeza que ela seria mais que bem-vinda e pertenceria a essa turma de jardineiros aí que nós estamos formando para continuar cultivando a palavra de Deus em tantas vidas. Maravilha, maravilha de analogias.
Agora ele, menino Bruno, diga lá. Maravilha, muito obrigado aí, Yuri, Papel, pela presença. Bom demais ouvir vocês, cara. Ronald também tá aqui sempre comigo. E um grande parabéns, claro, para fechar com chave de ouro aí. Eu queria dizer só que um pensamento assim, que a gente sempre lembre, que a gente nunca se esqueça, que muito antes da gente pregar o evangelho por palavras, a gente prega o evangelho por ações. Então, pode ter certeza, cara, muito antes de você sentar com uma pessoa para discutir cristianismo, essas coisas, o cristianismo vai ser mostrado em você, ou não, né? Ou outra coisa, né? Será mostrado em você através das suas atitudes, das suas ações, e que a gente sempre tenha isso em mente, cara, sempre. O que mais chama atenção nos outros não é aquilo que a gente fala, é aquilo que a gente faz. Então, vamos lembrar e se conscientizar para que as nossas atitudes sejam coerentes com as nossas palavras. E um forte abraço para você aí que está ouvindo mais um podcast da Hope. Show de bola. Realmente o cultivo, né, é a parte aí fundamental para a caminhada cristã, por isso é algo tão importante. E aí eu deixo uma mensagem final aí da tia Ellen, querida Ellen, lá no Serviço Cristão, na página 141 e 142, em que ela diz assim: há no mundo pessoas que estão lendo as escrituras, mas não compreendem o seu significado. Necessitam-se, portanto, de homens e mulheres que possuam o conhecimento de Deus para explicar a palavra a essas pessoas. Que nós possamos ser usados a cada dia para poder levar o amor de Jesus a outras pessoas, e principalmente aquelas pessoas que precisam ouvir da palavra. Lembrando que você pode ajudar a gente participando aqui no podcast, mandando mensagem para a gente lá no @HopeClassVix, VX no final. E aí você pode participar aqui conosco e também ficar quando os podcasts são lançados ou quando estamos ao vivo no YouTube. Se você tiver algum comentário, pode escrever aqui embaixo no YouTube. Nós teremos o prazer de ler e comentar aqui nos nossos podcasts. E claro, se você precisa de um estudo bíblico, também pode estar aqui embaixo, ou então procure lá no Instagram, @HopeClassVix. Muito obrigado, um bom restinho de semana para vocês e até semana que vem.